Uma vez assisti uma entrevista de um senhor que trabalhava muito com caridade. E ele tinha enriquecido com caridade. E as pessoas diziam para ele, mas não é muito feio que você tenha enriquecido para fazer caridade? Disse assim, por quê? Seria melhor ter enriquecido vendendo armas? Será que a prosperidade financeira é alguma coisa que a gente acha feio se for para o bem? Quando é para o mal, tá tudo certo, né? Mas se é para o bem, você não pode ter lucro financeiro? Claro que pode. Então, uma coisa não impede a outra. Buda dizia que os seres humanos podem ser comparados com 4 tipos de cavalos. Um deles que vê a sombra do chicote e sai galopando. Seria alguém, como nós agora temos notícias na televisão, de crimes, de mortes, de guerras, e você se lembra que a sua vida é finita. E qual o sentido da vida? E você começa a se questionar e procurar sentidos mais profundos. Tem outro que tem que levar uma chicotada no lombo, superficial. Uma pessoa conhecida, uma pessoa que não é íntima, mas é conhecida. Ator, uma atriz, um religioso, que você sabe que existe e que acontece alguma coisa com essa pessoa, e você pensa, nossa, a minha vida também é finita. Que sentido tem a existência? Para a carne, com uma chicotada que machuque a carne. Alguém muito próximo, muito querido, muito amado, que dói a saber que morreu, que não vai estar encontrando, que está sofrendo. E você começa a pensar, qual o sentido da minha vida? Se isso também vai acontecer comigo. E o último, quando você tem um diagnóstico, aquele que é chicotada, corta e chega ao osso, chega no seu mais íntimo. Quando você tem um diagnóstico, você tem poucos dias de vida, aconteceu uma coisa, tem uma doença gravíssima, e aí você começa a apreciar a vida. Então, o galopar do cavalo é o galopar da percepção da beleza que é a vida, de apreciar cada instante dela e não ficar reclamando e resmungando. É por aí. Hoje é um dia muito especial, é o aniversário da Roshi, da Monja Coen, e estamos aqui retransmitindo na TV Consciência Próspera uma entrevista que nós realizamos em comemoração aos 16 anos da TV Consciência Próspera, que foi ao vivo. E como hoje é o aniversário da Monja Coen, estamos retransmitindo, então, esse conteúdo, essa entrevista belíssima, em celebração. Então, deixa aqui nos comentários também as parabenizações, felicitações da Monja Coen, fazendo 79 anos. Um grande abraço, acompanhe essa maravilhosa entrevista e que as melhores energias cheguem até você. Que ótimo saber que vocês todos estão aqui nesse dia especial e já quero aqui agradecer com a Monja pela presença. Que alegria! 16 anos depois do programa. Que interessante, hein? Nossa, fiquei muito contente de saber que já tinham passado 16 anos, né? Que coisa boa estarmos juntos de novo. Uma alegria muito grande. Já quero agradecer aqui também a nossa querida amiga a Samira Chahine, fazendo essa ponte de conexão. Provavelmente ela também já deve estar aqui nos bastidores acompanhando esse programa. E vamos aqui compartilhar um pouco, né, desse conhecimento, essa interface de conexões, que tantas experiências, né, que a Monja tem, que pode inspirar muitos que estão nos acompanhando aqui. Antes mesmo da gente começar aqui a primeira pergunta para vocês, quero dizer que nós estamos muito felizes. Aqui no estúdio está o Iago Mihael, na parte técnica, e ela não quis, ela falou, não, eu quero ir também, eu quero estar lá. E isso, a Gabriela Zanca também está aqui no estúdio, que ela queria conhecer pessoalmente também a Monja Coen, né? É óbvio, lógico, para falar para o pai dela. E também quem está aí? O gatinho. O gatinho, quem é que tá? A Meve, essa danada, entrou correndo aqui. Estou participando. Aqui no estúdio, olha, a Meve está aqui, é um gato, se vocês ouviram miado de gato, é a Meve, e às vezes ela aparece aqui na câmera também. Aqui na baixa descrição tem todas as redes sociais também da Monja Coen, que vocês podem acompanhar os projetos que ela desenvolve, muitas atividades. Ela tem uma agenda assim, eu vou te contar, viu? Eu realmente estou me sentindo muito honrado e muito grato por estar recebendo ela aqui no estúdio. Tem também aqui, na descrição do vídeo, o Clube Consciência, que aí você consegue saber também as atividades que exerce aqui na TV antecipadamente, dos programas, dos convidados antecipadamente. Hoje, especial, é ao vivo, porque normalmente a gente faz como? Gravado. E hoje é ao vivo, porque é um dia especial, que é exatamente no dia 9 de março, celebrando mesmo. E hoje à noite, às 20 horas, para quem sabe, né, o programa de TV, ele teve origem ao Grupo de Estudos e Práticas Espirituais. Na verdade, o programa se originou dentro do Grupo de Estudos e Práticas Espirituais Consciência Próspera. O grupo de estudos é de 2008 e o programa de 2010.
E hoje vai ter uma aula aberta gratuita no grupo de estudos e práticas espirituais, no formato online, porque essa vai ser a sexta aula. Lembra que o grupo era sempre presencial? A gente agora está fazendo essa modalidade online. Então, depois se inscreva ali, ó. Não, clica no link lá da aula de hoje e assista hoje às 20 horas. Então, vamos lá agora um néctar de conexões que a Monja pode compartilhar aqui com a gente. E eu vou trazer uma pergunta que é relacionada com o tema de hoje, né? Vida plena, vida próspera, que é a espiritualidade e a busca por lucro financeiro podem caminhar juntos? Podem, certamente podem, né? Uma vez assisti uma entrevista de um senhor que trabalhava muito com caridade. E ele tinha enriquecido com caridade. E as pessoas diziam para ele, mas não é muito feio que você tenha enriquecido para fazer caridade? Disse assim, por quê? Seria melhor ter enriquecido vendendo armas? Será que a prosperidade financeira é alguma coisa que a gente acha feio, se for para o bem? Quando é para o mal, está tudo certo, né? Mas se é para o bem, você não pode ter lucro financeiro? Claro que pode. Então, uma coisa não impede a outra. Agora, quando você é apegado, a coisa é a seguinte, né? Apego e aversão são os dois problemas, é o que Buda sempre dizia. Sem apego e sem aversão, o caminho é livre. Mas se eu me apego, se eu só estou atrás de lucro financeiro e eu perco meus tempos de desenvolver meu espírito, de fazer a procura de um conhecimento mais profundo, aí é lamentável. Uhum. Não pode substituir, Não mas pode. caminhar junto sim. Que maravilha, ótima conexão. E na perspectiva budista, como é que o budismo define, também pegando aí o título, né, vida plena? O que seria, então, uma vida plena em um caminho budista? Né? É você estar inteira onde está e vivendo com plenitude cada instante da existência. Buda dizia que os seres humanos podem ser comparados com 4 tipos de cavalos. Um deles que vê a sombra do chicote e sai galopando. Seria alguém, como nós agora temos notícias na televisão, de crimes, de mortes, de guerras, e você se lembra que a sua vida é finita. E qual o sentido da vida? E você começa a se questionar e procurar sentidos mais profundos. É aquele que vê a sombra do chicote e galopa. Tem outro que tem que levar uma chicotada no lombo, superficial. Uma pessoa conhecida. Uma pessoa que não é íntima, mas é conhecida. Um ator, uma atriz, um religioso, que você sabe que existe, que acontece alguma coisa com essa pessoa, e você pensa, nossa, a minha vida também é finita. Que sentido tem a existência? O terceiro tem que cortar a carne, com uma chicotada que machuque a carne. Alguém muito próximo, muito querido, muito amado, que dói a saber que morreu, que não vai estar encontrando, que está sofrendo. E você começa a pensar, qual o sentido da minha vida? Se isso também vai acontecer comigo. E o último, quando você tem um diagnóstico, é aquele que é chicotada, corta e chega ao osso, chega no seu mais íntimo. Quando você tem um diagnóstico, você tem poucos dias de vida, tem acontecido uma coisa, tem uma doença gravíssima, e aí você começa a apreciar a vida. Então, o galopar do cavalo é o galopar da percepção da beleza que é a vida, de apreciar cada instante dela e não ficar reclamando e resmungando. É por Uhum. aí. Sabe que essa conexão de atenção plena, né? E tem um fato que já aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com quem está nos acompanhando também, né? Que é você acordar de manhã e topar o dedinho na quina da cama ou do armário. Parece que a atenção é totalmente plena no dedinho. Ótimo. Não é? Parece que vai exatamente naquele ponto de conexão. A dor também pode levar a uma atenção plena? Quando a gente pratica zazen, sentar-se em zen, nós sentamos muitas horas seguidas, né? Tem períodos de 40, 50 minutos ou 30, com intervalos de 7. E começa a doer o corpo. E a gente fala, a dor, ela é muito importante porque ela dá foco. Porque se está doendo a ponta do dedinho, que seja, joelho, as costas, não adianta ficar querendo pensar muita coisa não, porque vai estar indo para lá, volta para lá. E o que a gente fala é penetre a dor. O que é a dor? Ela é quente? Ela é fria? Qual é o ponto central da dor? Você consegue chegar lá e você consegue mandar uma molécula de oxigênio para essa área do corpo que está contraída para que ela relaxe? Relaxar da dor, acolher.
Não ficar só pensando, está doendo, está doendo. Ela fica como um pano de fundo, ela não vai desaparecer, mas deixa de ser importante. Muito Mas bom. ela dá foco, a dor dá foco. A dor dá foco. Tem um termo que você utilizou em alguns momentos, acho que até naquela palestra que a gente teve, né, no Soul Master, lá do Claudinei, que era não comer apenas as migalhas. Alguma coisa assim, no sentido de não comer apenas as migalhas. O que significa esse conceito de não comer apenas as migalhas da mesa? E como é que podemos acessar, então, um banquete de possibilidades que o universo nos oferece? Exatamente, que às vezes a gente não percebe. A gente não percebe que a gente tem um banquete à nossa frente e está pegando no chão as migalhinhas que caíram, quando você tem direito ao grande banquete da vida. A sua mente, o seu corpo tem essa condição de você acessar os alimentos, aquilo que pode estimular mais positivamente a si e às pessoas à sua volta. Então não precisa ficar mendigando por migalhas. Se você tem direito, quer dizer, acredite em você. Acredite que você pode, que você merece, porque tem gente que acha: "Não mereço, eu sou insignificante", não, todos nós merecemos. Cada ser humano é merecedor da sabedoria perfeita, mas precisa procurar. Sem procura não há encontro, e o encontro é a procura. É um processo dinâmico e incessante. Por falar em procura, muita gente também, muitas pessoas, inclusive aumentou muitos relatos, que se sente como tendo um vazio existencial, numa busca que parece que não tem sentido, e reclama e tem uma percepção de que, poxa, cadê o meu propósito? O que eu estou fazendo aqui? Como é que pode ajudar essas pessoas que estão em falta desse propósito, essa direção mesmo de um caminho, né? Primeiro, a gente tem que entender que esse vazio existencial é um presente que chega para nós, né. Se você está sentindo esse vazio, é porque você não está procurando direito, e nem está procurando o lugar certo, né. Então você está fazendo bobagem por aí. E esse vazio nos leva a procurar alguma coisa. Em vez de ser um obstáculo, de ser uma coisa: "Quero morrer, não quero mais viver", não, "Nossa, que sentido eu posso dar à minha vida? Que direção eu quero ir?". Eu lembro uma vez eu fui perto de Nossa Senhora Aparecida, num posto de gasolina, e tinha essa imagem numa capelinha com Nossa Senhora Aparecida, tinha uma prece. Eu não lembro como é que era a prece, mas no vão da prece, assim: "Põe aqui o seu pedido". Eu falei: "Nossa, e agora? Qual é o meu pedido?". E isso é que nós temos que saber. Uma vez eu tive com o Didio, ele é um pajé do Nordeste, que estava aqui em São Paulo, ele viaja pelo mundo, né. Esses ficam um pajé na tribo e eu sou o pajé do mundo. E ele chegou para nós assim: "Eu posso atender um pedido seu. Qual é o seu pedido?". E houve aquele silêncio na sala. É um pedido, não é o mágico da lâmpada, né, o gênio da lâmpada que você pode ter 3 pedidos, tem um. Qual é o seu pedido? E é isso que a gente tem que procurar em nós, e é dentro de nós, mas lembre-se que não tem nem dentro nem fora. Você está o tempo todo em comunhão com tudo que existe. Eu quando digo: "Eu vou procurar dentro de mim, no âmago do meu ser, no mais íntimo de mim", ele pode estar aqui fora. Ele pode estar brilhando aqui do meu lado e eu não vejo. Como é que eu vejo o que é realmente o que é importante para mim? E a palavra importante é boa, o que importa, o que é que eu ponho para dentro? O que é que eu quero trazer para a minha vida? E a gente tem que às vezes precisar de apoio, precisar de professores, precisar de outros grupos de pessoas, para você sentar-se junto e reconhecer que direção eu quero ir. Como é que eu coloco, Buda dizia isso, né, o esforço correto. Você tem que pôr o seu carro na direção de onde você quer ir. Você quer ir para o sul, põe o seu carro para o norte, não é que não vai chegar, vai demorar muito, mas se você puser na direção do sul, o esforço é correto. E às vezes a gente não se esforça de forma correta e diz: "Não tem jeito". Jeito tem, mas qual é a direção? Qual é a direção? Ó, para quem não conhece o Tídio, tem entrevista com o Tídio aqui no canal. Você sabe que a Monja Coen foi a primeira, e depois já tivemos mais de 1000 convidados nesses anos todos. A gente pode contar quando chegou em 1000. Mas tem muitos vídeos aqui, um deles é Tídio. Depois você escreve Tídio, que você vai ter uma entrevista fantástica com ele também. Ele também é mestre de cantos, de conexões de cura, bem. Olha, falar e conheça com um trabalho fenomenal, um dos representantes dos povos originários que já passaram aqui pelo Consciência Próspera. Isso que você está trazendo, né, tem até aquele livro, né, Ikigai. Ikigai. Ikigai, né, que ensina também essas conexões, né, de
Onde é que coloca o carro no caminho certo e correto, né? Que direção Que eu quero direção. ir. Eu fiz um livro uma vez com o professor Cortella, Entre Virtudes e Vícios, que se chama, né? E a escolha, a gente fala, é sua. Você pode escolher virtudes ou vícios. Você pode escolher um caminho que leva à plenitude, ao conhecimento, à sabedoria, à tranquilidade, ou você pode levar um caminho que seja confuso. A minha superiora, naquela época, nós não tínhamos nem computadores, né? E ela dizia que a mente humana era como se você fosse assistir televisão, mas quem está no controle é você. Não é que a televisão vai passando o que ela quer. E ela diz assim: primeiro você tem que estar com a anteninha ligada. Ligou a antena, está com interesse de entender alguma coisa, tem que ligar a antena. E aí, que programa você quer assistir? E ela dizia assim: sai do drama, sai da telenovela, entra no canal Buda. Buda significa aquele que acordou, que despertou. Isso está em você, mas você tem que se conectar com esse canal. E aí você vai ver que aquilo que você procura está ali, à sua disposição, que é o banquete à sua disposição. Maravilha, né? Uma coisa que talvez vocês não saibam, mas quem é fã da Monja sabe, eu fiquei sabendo hoje, ela já tem mais de 20 livros publicados e vários em parceria. Esse, né? Virtudes, né? Com o Cortella, professor Cortella, e aí Cortella. teve com outros filósofos que você citou Clóvis de com Barros, Clóvis de Barros. a monja e o professor. Aí tive com Karnal, Leandro Karnal, tive com o menino lá, O Gustavo. o Gustavo Gustavo Arnes. Quem mais? Tem alguns, eu já nem lembro. A gente vai fazer. Vai sair com o Marcelo Gleiser agora. Uau, com o Marcelo Gleiser. Nós conversamos também. É daqueles livros que eu não gosto, né? Porque a gente dialoga e alguém grava o diálogo. E depois eles digitalizam. E aí mandam para a gente fazer a revisão. E aquilo me dá um trabalho. Mas dá um trabalho tão grande, porque a linguagem falada, oral, não é a mesma linguagem escrita. E você não pode, eu pelo menos, não falo como os professores falam de uma forma muito correta. Eu falo, às vezes, de uma forma mais simples e mudo para tornar mais acessível o ensinamento, né? E aí dá tanto trabalho depois corrigir, ler, corrigir. Aí você manda para a editora muda o texto e você volta. Nossa, é muito trabalhoso. Mas mesmo quando eu escrevo, mesmo assim, sempre dá um certo trabalho. A revisão do texto é mais trabalhosa do que o prazer de escrever, né? Sim, sim. Eu fiquei pensando agora nessa questão da plenitude quando você está expressando e depois quando você entra com uma ideia de que não, talvez não é tão bem assim, talvez não é tão, né? E na nossa vida, estou falando em relação à nossa vida, às vezes a gente sente uma maior dificuldade também quando a gente precisa revisar coisas do passado que a gente não foi para o caminho da virtude, foi para outro caminho. Mas acolher, nos acolher. Sabemos que também somos frágeis, que podemos vacilar, que podemos errar, mas corrigimos o erro. É outra frase importante, não é errando que se aprende, é corrigindo o erro. Percebi que eu falhei aqui, vou me fortalecer nesse lugar que eu preciso estar fortalecido. É reconhecer e acolhida. Sempre é acolhida amorosa para si, para o mundo e para a vida. Nós temos uma tendência, principalmente quem acompanha o programa, que tem também essa visão tanto quanto espiritualista, temos a tendência de que, poxa vida, queremos um mundo muito bonito, muito belo, muito amoroso, muito compassivo, e fico me questionando se o mundo é feito propósito, né, por uma fonte que é boa, por que acontece coisas ruins com pessoas que consideramos boas? Aí Buda vai falar da lei do karma. Que tinha um senhor que falava, parece, mas Buda, que história é essa? O meu vizinho que mora do lado direito é um homem boníssimo, só faz boas ações, ele é pobre, sofre tanto, tem tantas dificuldades, e o outro vizinho, ele é um sem vergonha, faz tudo errado, e ele vive bem, abastado, feliz. Aí Buda, quer dizer que a lei do karma não existe? Ele disse assim, claro que existe, mas o que você não sabe, o que houve lá no passado para que isso esteja acontecendo assim agora? E o que será que vai acontecer no futuro a partir do que está acontecendo agora? Então existe uma trama de inter-relações, que não é só este instante presente, ele é resultado de todo um passado e todo um futuro, e que se mesclam neste agora. É a gente entender que tem a lei da causalidade, causa, condição e efeito. Só que elas não são lineares, são simultâneas.
E quando isso acontece simultaneamente, a gente fica meio atônito, né? Puxa, por que para mim? Eu tenho feito tanto bem, por que isso aconteceu para mim? O que que eu aprendo com isso? Olha que oportunidade de crescimento, alguma coisa que eu não tinha percebido, porque eu me achava melhor que os outros, eu me achava mais pura, mais separada dos outros, tinha um certo orgulhozinho e veio alguma coisa para me puxar para o chão. Eu agradeço o chão, porque no chão que eu caio é o chão que me apoia para eu poder me levantar. Uhum. Isso que você está trazendo tem tudo a ver com o que você tem comentado anteriormente, né, com o merecimento também Hum. do que acontece coisas boas. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você que é ligado a esse chão, porque eu já passei também por situações da vida que não tinha nem chão, era lá no buraco. Quando perdeu o chão. Quando eu perdi o chão e fui lá, sabe quando você está no fundo do poço, se você já passou por um momento que algumas tradições falam que são chamadas de a noite escura da alma, se você nessa sua existência como monja já passou por um momento assim que parece que está no fundo do poço e tudo Duvida-se de tudo, né, e nada faz sentido, né. Existem momentos na vida assim, e eles são muito importantes, porque sem esses momentos nós não chegamos a lugar nenhum. Então, em vez de dizer: "Eu quero evitar, eu não quero passar por isso", diga: "Que interessante, está chegando para mim também", mas eu não fico lá, eu não fico lá para sempre. Alguma coisa vem e me tira. Tinha uma história no budismo antigo de uma raposa que tinha caído, e ela era muito inteligente, muito sábia, e ela tinha caído num buraco, ela estava lá no fundo do poço, não conseguia sair de jeito nenhum. E aí os seres celestiais se apiedaram e vieram falar com ela: "Nós podemos tirar você daí se você nos ensinar o Dharma, os ensinamentos sagrados". Ela tinha os ensinamentos sagrados. E na hora que ela disse assim: "Eu só posso dar os ensinamentos sagrados se eu estiver no mesmo nível que você. Se eu estiver aqui embaixo, eu não posso, porque os ensinamentos dizem que para eu passar ensinamentos eu tenho que estar num plano mais elevado". E aí ela consegue que tirem ela daquele lugar. Quer dizer, quem é que está tirando ela do lugar? Quem é que está tirando ela do fundo do poço? Se ela tem em si os ensinamentos sagrados. E ela vai ter que manifestar esses ensinamentos. E a única maneira de sair do poço é quando ela vai proclamar os ensinamentos que estão nela. Uhum. Eles não estão fora de nós, mas a gente tem que acessar isso em nós e entender que até o fundo do poço faz parte do caminho. Não tem nada que esteja fora do caminho, nada atrapalha a jornada espiritual. Tudo faz parte dessa jornada. Ou seja, eu mereci estar no fundo do poço e também foi um caminho certo estar no fundo do poço. Para saber como é que se sai e poder ensinar outras pessoas, estar ao lado delas. A minha superior eu tive no Japão há 2 anos atrás, ela está com 93 anos, e ela me disse, eu fiquei muito tempo sem vê-la, da covid, etc. E ela disse assim: "Durante esse período eu tive várias enfermidades, e eu agora agradeço aos Budas das enfermidades". Pensei que ela dizia da cura, ela disse: "Não, das enfermidades, graças às enfermidades, me tornei uma pessoa melhor. E quando eu visito alguém no hospital agora, eu sei o que está enfermo, eu sei o que falar. Eu não sou aquele que chega e diz: 'Ah, tudo bem', não, não, eu sei o que é isso". E é importante a gente tomar esses papéis na vida, passar por essas dificuldades para poder compreender melhor a vida, a sua e a das pessoas à sua volta. E das outras formas de vida, né, tem que pensar Uhum. nisso, né, não estamos sozinhos nesse planeta, né. Não foi feito para nós não. Ai, que ótimo falar que eu sou superior, porque aí já leva para algo de conexão sua. O que é que te fez, então, você ir por um caminho de se tornar uma monja? Hoje você é Bibi, né? É a Bibi, e o que te fez você ir por um caminho de ser uma monja? Foi mais por um caminho da dor, foi mais por um caminho do amor, ou foi mais por um caminho de me apaixonei por um conhecimento, ou algo assim? Eu acho que é uma mistura de tudo, né. Eu acho que a gente começa a nossa procura de espiritualidade muito cedo, na infância, na adolescência, começa a ler tudo que encontra e começa a ter essa procura, né, mas o que me levou
realmente, eu fui jornalista profissional e naquela época havia um governo militar, pessoas que desapareciam, manifestações nas ruas, era muito intenso o que a gente vivia naquela época. E eu fiquei pensando, será que não é possível ter mudanças sociais, políticas, econômicas sem violência? Porque a coisa era muito violenta, né? E nisso me pediram para fazer uma matéria sobre sociedades alternativas. E na Califórnia haviam grupos alternativos que não usavam agrotóxico, que reciclavam até as velas, inclusive, né? Tudo reciclado. E teve a Guerra do Vietnã, que foi uma coisa muito forte também, que os monges se queimavam em praça pública, e eu ficava muito impressionada que espécie de controle é esse, que você fica sentado, eles chamavam imprensa, jogavam gasolina no corpo, acendiam um fósforo e ficavam em meditação. Falei, que controle é este? Porque queimar o corpo dói, arde, sufoca, e não se mexer. Então, eu comecei a juntar pecinhas daqui e dali e falei, puxa, essa história de budismo, de meditação, me interessa um pouquinho. Pedi uma licença do jornal, fui para a Inglaterra, fiquei um tempo na Inglaterra, fiz muitas experiências, eu tinha uma procura muito grande. Deus. O que é Deus? Minha mãe católica, apostólica, romana, falando de Deus, Deus, Deus. Meu pai ateu. Eu falei, mas que história de Deus que minha mãe está falando tanto? O que é isso que ela chama de Deus, né? E essa pergunta não se calava em mim. Aí fiz várias experiências com LSD, com várias formas de alternâncias, de mexer na consciência e ter um despertar da consciência, fazer, será que dá para expandir essa de uma maneira mais ampla, a minha maneira de ver a realidade? Ela está limitada por um nome, por uma referência, por um título, ou será que existe uma coisa maior do que isso? E essas experiências foram muito intensas e muito importantes para mim. Passei depois um tempo retirada, 5 meses e 20 dias, em reflexão profunda, voltei ao Brasil, isso eu estava na Europa, eu voltei para o Brasil e mudei. E comecei a procurar sempre esse caminho. O Jung era uma pessoa que aparecia muito na televisão da BBC, tinha uma série de histórias sobre a vida dele, e ele falava muito do budismo, falava da importância do budismo. Einstein era outro que dizia que o budismo era muito interessante. Eu falei, puxa, são pessoas que eu considero inteligentes. E as pessoas inteligentes acham e apontam um caminho para cá, e esse caminho me interessa. E aí eu comecei a procurar, as pessoas começam a dar livros para você, né? Você lê e fala, nossa, que legal. Você tem os seus livros também, né? Que as pessoas leem, e aí elas vão à procura, não é verdade? É uma oportunidade que você dá para alguém para pensar o que ela não pensou antes, para ler, ver alguma coisa que ela não tinha visto antes, para entender que existem coisas que não são visíveis, mas que são muito presentes na nossa vida, né? Sim. Então, comecei essa jornada, fui morar nos Estados Unidos, teve casamento com rock and roll, etc. E tal. Fui morar nos Estados Unidos e encontrei o Self-Realization Fellowship de Paramahansa Yoganandaji, e eu fazia as lições em casa, que eles mandavam pelo correio, era muito agradável, Kriya Yoga, né? Tinha exercícios de energização, foi muito bonito, importantíssimo, importantíssimo. E dali encontrei depois o Zen de um livro sobre ondas mentais alfa. Era uma jornalista que entrevistava várias pessoas, dizendo que as ondas mentais alfa são as ondas melhores para nós humanos. E eles entrevistam o monge Zen e perguntam a ele o que o senhor acha da gente usar eletrodos para induzir o estado alfa. Ele disse, que coisa boa. Se a ciência diz que é possível, é porque é. Mas por que entrar pela janela? Essa é a frase que mudou minha vida. Por que entrar pela janela? Qual é a porta de entrada? E aí eu falei, puxa, o carinha era Zen. Eu fui lista telefônica, imagine procurar Zen Center de Los Angeles. Eu telefonei, disseram, tem Zazen para iniciantes domingo de manhã. Eu fui e não saí mais. Eu entendi que aquilo dava sentido à minha vida. Tudo que eu estava procurando, pesquisando, de repente, na prática do Zen budismo, aquilo me completava, me respondia. Mesmo que não fosse uma resposta clara, que eu pudesse dizer, não, falou isso, eu não sei o que foi, mas bateu. E bateu de uma forma tão intensa que eu falei, aqui que eu vou ficar. Nossa, que lindo, que ótima conexão. Você sabe que eu amo livros, por isso que eu também escrevo livros. Porque na minha infância, eu não tinha de condições financeiras, minha adolescência também não. Bom, até 2008 eu não tinha muitos recursos financeiros
para comprar livros. Aham. E aí, então, o que eu fazia? Eu pegava livros emprestados na biblioteca. Sim, E, para mim, livros são como sendo portais. é isso. E eu me identificava com, como você se identificou? Com o monge Zen, que entrou pela porta, na prática Zazen, não É, pela janela de conexões. Eu me identificava com os autores que tinham experiências espirituais semelhantes ao que eu tinha. Eu falei, nossa, tem pessoas que eu não sou louco, ou é não isso. estou com um demônio no corpo, algo nesse sentido. Então, É. e aí criou essa reverberação assim, né, de alma. E aí eu fiquei apaixonado, sempre peguei livros emprestados, ficava 15 dias com livros emprestados. E você sabe que um dos livros mais marcantes para mim foi também primeiro foi um que caiu na minha frente com 14 anos de idade, Aham. na biblioteca Robert Kennedy, lá Ah, em Santo Amaro. Demorava 1 hora e pouco, 1 hora e 20 para chegar em Santo Amaro. Você vê como é que é a periferia mesmo. E aí o livro caiu na minha frente e o livro tinha uma pictografia de um espírito que eu via nas minhas experiências fora do corpo. Identifiquei que ah, aquilo era real e que não era loucura da minha cabeça. olha. Com 14 anos comecei a chorar na biblioteca. A turminha pensava que eu estava com um pedido de pedir a namorada ou alguma coisa assim triste. Não é? Não, era para mim com 14 anos, deu esse real, É, que não era loucura de é. conexão. E na nota de rodapé desse livro, que chama-se Elucidações do Além, adivinha qual é o livro que ele indica? Autobiografia, na época era Autobiografia de um Eu Contemporâneo. Porque Olha. antes era Autobiografia de um Eu Contemporâneo, e depois tiraram o Contemporâneo, né? E também, quando eu li esse livro, foi muito marcante para mim, da É. autobiografia. Eu tive relações e conexões retocognitivas com Aham. muita sintonia com esse livro. Muita gente que já passou aqui no programa também já teve conexões com a Índia ou com outros países por É, meio de alguns livros que surge ou é, ganhou de presente é. ou cai na frente, como caiu É, pois é. com 14 anos. Para mim foi muito marcante ali o start para essa vida. Então, desde os 14, já tenho um sentido, nossa, não é loucura, É. tem sentido. Ou se eu sou louco, tem muitas outras pessoas Tem que. muitos outros loucos como eu, né? Não estou Exato. sozinho no mundo. Uhum. E o que eles podem chamar de loucura, a gente vai chamar de iluminação, de despertar, de expansão de consciência, né? Uhum. E tem portais, como você fala, e tem guardiões. E não se pode entrar de qualquer jeito. Então, quando eu comecei a fazer as práticas do Zazen, eu comecei a perceber isso. A gente sentava em frente de uma parede branca e essa parede estava viva. E nessa parede tudo aparecia. E a gente sempre falava, não tenha medo, sem apego e sem aversão, não queira pegar nada, dizer agora eu tenho uma compreensão maior, não, deixa passar. E não queira afastar nada, mas reconheça que tudo isso são o quê? Projeções da sua mente, que você seja maioi, mas não está louca não, está bem. É assim, é por aí mesmo. E se a pessoa está fazendo meditação zazen, dá muito sono, muito sono. Todo lugar ela fica acordada, mas quando eu fazer zazen, o que acontece, monja? Dá aquele sonão. É porque primeiro, você está num lugar de confiança, de tranquilidade. Segundo, você parou de fazer estímulos neurais, mas aí que está entendendo, você chegou num umbral. A gente fala, tem um portal ali. Ou você vai para o subconsciente ou você vai para a supraconsciência. Então, perceba, se começou a dar sonolência, abra mais os olhos. Esfregue atrás das orelhas, água fria, nos punhos e nas orelhas. Pode tomar chá, pode tomar café. É recomendado chá e café, porque tem que acordar, despertar, não é para dormir. Abra mais os olhos e perceba, muda o foco de atenção. Às vezes, o foco de atenção nas mãos, nos polegares que se unem. Você pode mudar aqui, ó, onde seria o começo do cabelo crescer. Comece a mudar o foco de consciência, porque aí você vai despertar. Não é para dormir que se medita, é para despertar. Uhum. Muito bom, olha, fantástico. Então, uma dica para você começar a fazer E meditação. tem livros, e tem textos, e tem frases que você pode repetir para si mesmo, que alguém pode dizer para você no processo meditativo, que te ajuda a sair do estado de sonolência, te ajuda a fugir do para ir para a supraconsciência. Eu fico pensando muito por conta das maioria da gente que acompanha nosso programa, elas são moradores de uma cidade tipo nossa aqui, São Paulo, uma grande metrópole, que é uma correria, que é como aquela frase, né, que diz assim, né, que parece que você tem que correr 1, 2, 3, 4 vezes mais para ficar no mesmo lugar. E para você sair do lugar tem que andar muito mais rápido, tão velocidade que está o mundo e as coisas de conexão. E numa meditação zazen é o único momento que a pessoa vai para mesmo, porque todo momento estava com esses estímulos todos É que isso aí. comentou, né?
Então, a gente vai tirando os estímulos e vai ficando presente, 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 e percebe que nada atrapalha, nem a correria atrapalha. Porque se você tem que ir correndo, você vai correndo em plena atenção. É diferente que eu quero correr só para chegar lá. A minha superiora no Mosteiro, ela dizia sempre isso: aprecie a jornada, aprecie cada passo, mas não é que vai fazer em câmera lenta, não. Às vezes a gente tem que ir rápido, mas nessa rapidez você está presente e aprecie a jornada, aprecie o caminho. Não é só chegar lá, é como se chega lá. É o que eu lembrei das suas meditações. Inclusive, eu te vi lá. Como é o nome daquele parque que tem os bambus? Era uma vez por mês. Parque da Água Branca. Isso, no Parque da Água Branca. A gente fazia meditação andando com a monja Coen. Antes tinha todos os meses, e eu fiz parte lá. Inclusive, uma das vezes que tinha meditação lá no Parque da Água Branca, eu estava lá e filmaram por aquele filme, documentário Eu Maior. É verdade. Eu até apareço no filme, você acredita? Ah, que legal. Eu estou lá bem magrinho. Mas eu estou lá no Eu Maior porque eles filmaram lá no Parque da Água Branca que a gente fazia as meditações com a monja. Meditação caminhando. Que é mais difícil você ficar sonolento caminhando também. Né? E no Parque da Água Branca tem realmente, que é como se fosse uma catedral gótica, né, dos bambus. É muito lindo. Eu tive lá essa semana, domingo, teve o Fronteiras do Pensamento, um encontro de várias pessoas. E tinha o Christian Dunker, estava lá, um psicanalista, Christian Dunker. O nosso mediador era como é que é, o Fabrício Carpinejar, e uma mulher maravilhosa que eu não conhecia, que é Katiuska de Moraes, é uma filósofa negra que fala da filosofia da África. E ela começa dizendo: eu peço aos meus ancestrais que me protejam para estar aqui, que me permitam falar o que eu vou falar. Então, um respeito muito grande da ancestralidade, de todas as tradições que vêm da África, tão bonita, tão inteligente, brilhante. Falando, vocês pensam que a África é só bichinhos, que é só escravidão? Não é isso, gente. Tem conhecimento, tem sabedoria, tem tradições maravilhosas e a gente precisa estudá-las, as filosofias dos povos africanos. E ela é uma especialista nisso, se formou na PUC. Nossa, que lindo. E tem programação, é uma vez por ano, tem alguma regularidade ou foi um evento especial que ocorreu agora? Para mim foi um movimento especial, aconteceu agora, não sei se eles fazem com frequência, mas me convidaram para esse encontro. E foi de uma riqueza incrível. Sabe aquelas coisas que, se você dissesse, vamos juntos jantar, a conversa não teria rolado dessa forma? E o Carpinejar, o Fabrício, ele é sabido demais. E ele soube nos conduzir para fazer com que a verdade saísse, que cada um pudesse manifestar o seu melhor. Foi lindo, lindo, lindo. Nossa. E eu acho que esse é exatamente o grande papel de um professor, de um mestre, de alguém, né? Tentar inspirar as pessoas a expressar o seu melhor. Né? Isso. Fazer com que a verdade que está em cada um de nós seja capaz de ser manifesta também em palavras. Eu tive muitos professores, mas a maioria deles era tão bravo. Bravos? Aí quem acompanhava comigo falava: nossa, mas você é tão doce, tão amável, seus professores eram doces e amáveis. Não, mas é o contrário. Me fizeram doce, me adocicaram. Aí eu começo a falar aqui, bom, cada um tem um professor que merece. E eu mereci um monte de gente bravo, viu? Mas era muito bravo, de disciplina, de colocar, de fazer essas conexões. E às vezes a gente tem uns professores assim também que vai extrair o nosso melhor através da braveza, outros vão trazer o melhor através do carinho, da amorosidade, da sutileza. Você fica brava, monja? Muito. Muito. Uma vez estava falando com Lucilena Galvão, estávamos conversando, falei para ela: pois é, você me lembra um pouco a minha superiora. Fisicamente, ela lembra um pouco a mestra do mosteiro, né? Narizinho pequenininho e tal. E aí eu falei para ela: mas a minha mestra era tão paciente. Eu várias vezes reclamava, eu ia na sala dela reclamar de alguma coisa, e ela respondia do mesmo jeito, como se fosse a primeira vez. Ela nunca disse: eu já te disse, você não... Não, ela respondia como se fosse a primeira vez que eu estivesse ouvindo aquela pergunta, de uma paciência inabalável. Eu falei: eu não tenho isso ainda. Aí eu gostaria de ter isso, o que é que eu faço? E ela disse que a mãe do Sócrates era uma parteira. E que ela dizia para o filho: meu filho, você não pode tirar um bebê de uma mulher que não está grávida.
E nem você tira o bebê antes da hora. Tem que esperar o momento. A paciência é um pouco isso, né? A gente aguardar o momento em que a pessoa está pronta para manifestar o seu melhor. E a gente dá um exemplo no Zen, é muito comum, que é como uma galinha e o ovo. A galinha está chocando o ovo. E de tempos em tempos ela dá uma batidinha na casca do ovo. Se vier uma resposta de baixo, ela quebra a casca. Se não vier, não quebra. Porque se ela quebrar a casca antes, você perde o pintinho. E a mesma coisa, se você tem um praticante que tá no caminho desse despertar, e você está provocando ele ao despertar, mas ele não está despertando, você não pode chacoalhar, forçar e dizer, ai, sai do ovo, você está pronto, porque ele não está pronto. Você vai perder o praticante. Você vai perder uma possibilidade de um ser humano ter um verdadeiro despertar. Porque você não pode dar isso para o outro. E não é alguma coisa que você nasceu com ela. Nem é uma coisa inata, nem é alguma coisa que pode ser dada, mas tem que ter a procura. Você faz acontecer. Então, a função do professor, como a gente está falando aqui agora, né, é estimular que as pessoas tenham um caminho. Aí a minha superiora falava sobre o barqueiro, que às vezes você quer atravessar um rio e você nem sabe o que tem do outro lado. Então, a função do barqueiro pode ter uma ponte, né? Mas, assim, os professores às vezes são pontes. Tem pessoas que agradecem, pessoas que cospem na ponte, xingam a ponte, mas atravessaram. E ela diz assim, mas a importância do barqueiro é para dizer para as pessoas, existe uma outra margem, existe outra maneira de estar no mundo. Entra no meu barco, vem que eu te levo lá. Então essa seria a importância de dizer, existe outra maneira de estar no mundo, outro olhar para a realidade, que é mais abrangente, mais acolhedor, mais inclusivo. E às vezes as pessoas estão pensando pequenininho, e dá vontade, parece que você quer tirar aquele véu que impede de ver, mas tem que dar o tempo certo. Então você vai criando causas e condições, até que um momento a pessoa... E o despertar é tão bonito, é tão agradável, que a gente não pode tirar esse prazer do aluno, do praticante, né? Criar causas e condições para, de repente, uau! Mas era só isso? Ou era tudo isso? É muito bom. Eu percebo também que não só as atividades e os compromissos parecem ser muito intensos, mas muitas vezes também parece, você falou de cavalo, né? Parece que a mente parece um cavalo desembestado. Sabe aquele cavalo que vai... Já corri de cavalo desembestado também, né, na juventude. Nossa, você não sabe nem porque vai para um lado, para o outro. Durante o dia, durante o cotidiano. Então, a pergunta é ligada a isso. O que fazer quando a mente parece um cavalo desembestado? E outra pergunta é, e quando aquela pessoa que acorda quase todas as madrugadas, tipo às 3 da manhã, no meio da noite, com preocupação? E até faz meditações, mas acorda no meio da noite com preocupações. O que fazer, então, nessas duas situações desafiantes da vida? Como a gente percebe, né? A mente, a frase do Dalai Lama, é incessante e luminosa. Ela não para. Então não queira parar a sua mente, reconheça, porque além do movimento existe a pausa. E nós não estamos acostumados a perceber as pausas. Quando nós falamos, tem vírgula, tem ponto e vírgula, tem ponto final, tem novo parágrafo, tem a página seguinte, né? E a gente não percebe que a mente também é assim. E você só percebe o movimento. Tem que fazer tanta coisa. Respira. Entre em contato com o seu próprio corpo, com a sua própria respiração. Alinhe a coluna vertebral. Faça a respiração consciente. E você volta para o aqui e agora. Volta para o instante. E percebe que está tudo bem. A mente pode correr para cá e para lá, e você vai dar mais atenção aos espaços entre os pensamentos. Não só entre os pensamentos, mas existem espaços entre eles. E veja como é bonito isso. Esses espaços vão ficando mais amplos, em um estado de tranquilidade adentra. É bem interessante. E se acordou no meio da noite, primeiro porque não tomou nota no caderninho do lado do que tem que fazer no dia seguinte. Confia no caderninho do lado, se não confia na sua cabeça. E aí se acordou no meio da noite, que maravilha! Senta e respira de novo. Respira conscientemente. Olha quantas atribulações eu tenho. Que bom. Queria não ter nada. Eu lembro de um aluno meu, tadinho, um dia ele falou isso. Ele falou assim, eu queria não fazer nada, eu gosto de não fazer nada.
Ele teve um aneurisma, ele ficou meses numa cama sem fazer nada. Quem mandou pedir isso, seu bobão? Não é? Por que que foi falar isto? Quando, na verdade, eu gosto de fazer coisas, Uhum. eu gosto de ter preocupações, porque eu vou ter ocupações amanhã. E como é que eu vou resolver essas questões? Mas não adianta eu passar a noite em claro, porque no dia seguinte minha condição física, mental, não vai estar boa para resolver os dramas. Mas eu vou tomar nota. Eu escrevo num papelzinho ali do lado, faço uma prece, uma oração, peço bênçãos de seres mais elevados do que me apontem essas direções, se eu não as estou vendo. Que eu tenha condições. A gente tem uma prece que diz: Budas e Bodhisattvas, vocês já passaram pelas dificuldades que eu estou passando agora. Me ajudem a me libertar. Eu tenho que me libertar. Eu que estou preso numa trama pequena. E eu tenho que perceber. Às vezes a gente vê essas redes de pescar, né, que os peixinhos ficam presos lá dentro. Às vezes a gente fica preso nessa teia, né? A gente tem que fazer, tem que dar solução, tem que. Aí quando você percebe a teia, se você fizer força contrária, mais preso fica. Mas se você relaxa, você vai deixando que naturalmente se solte. É como um bichinho que entra na teia da aranha, né? Quanto mais o bichinho se mexe, o inseto se mexe, mais preso fica. Mas se ficar bem quietinho, tem um momento que você consegue sair. É um pouco isso que a gente deve fazer nesses momentos. Uhum. Este dia eu estava falando, porque eu tenho uma cadelinha, que eu estava com ela já há 10 anos, eu pensei que era 8, e ela cruzou era uma cadelinha mistura de labrador, era pequena, média, de porte médio, cruzou com uma Akita gigante. E eu falei, e agora? Engravidou, não engravidou, engravidou. Estava com 6 filhotes. E ela tinha mais de 10 anos de idade e a primeira cria. Então, teve uma certa preocupação e ela teve que fazer cesariana. Ela morreu depois da cesariana, não morreu na cesariana, mas em casa. E lá fiquei eu com 6 filhotinhos. Recém-nascidos, nunca mamaram. Lá vai comprar leite, mamadeirinha. Descobriu onde é que tem mamadeira de cachorrinho, não é tão fácil assim. Mamadeira de hora em hora. Desde o dia 17 de janeiro, de hora em hora, dando mamar para bichinho, 6. Aí uma aluna minha veio e ficou morando comigo, para me ajudar, e nós duas, aí durante o dia outras pessoas vinham ajudar, de hora em hora. Então você não dorme à noite. É à meia-noite, à 1, às 2, às 3, às 4, às 5, às 6. E eu comentando isso com o meu neto, o marido da minha neta, que dizia, quando meus bebês eram pequenos, eu também quase não dormia. Mas eu aprendi uma coisa interessante, que muitos padres e muitos religiosos acordavam no meio da noite para estudar. Uhum. E aproveitavam a madrugada silenciosa, sem ninguém atormentando, para cuidar das coisas. Depois voltavam a dormir. E que é uma coisa muito boa para nós humanos aproveitar esses momentos da noite, da madrugada, não para reclamar, não estou podendo dormir, mas como que eu uso esse tempo de forma benéfica. Eu falei, olha que bonito, nunca pensei nisso antes, né? Fazer os desenhos que faziam nos livros, as pinturas, né? As ilustrações, eram tudo nesses momentos da noite. Então a noite não é uma inimiga, e nem obrigado a dormir a noite inteira direto, como dizem que temos que. Uhum. Talvez não tenhamos que. Se nós acordamos, é porque é o momento de acordar. E o que você faz com esse despertar? O que me veio aqui também em relação a que você está trazendo e pegando sintonia com essas preocupações, né, é que tem uma ideia, um conceito, uma interpretação de que todo trabalho, na realidade, é uma punição. E até alguns vão traduzir isso como sendo o trabalho é uma punição. Pô, chata, ruim. Eu sou capricorniano, adoro trabalhar, então gosto dessas conexões. E o que você sente em relação ao trabalho em si? Para você, então, é certo dizer que o trabalho, então, é uma punição ou ele pode ser visto de uma outra maneira? Já que o trabalho, na maioria das vezes, é o que ajuda a pagar os boletos e sanar algumas preocupações. Mas se a gente trabalhar só para pagar boleto, não vai ser legal. Tem que sentir prazer no que você faz. Alegria, contentamento no que você está fazendo. Tem que gostar do que faz. Se você não gosta do que faz para pagar boleto, você vai ser um ser humano infeliz, triste.
Nossa, que lástima. A nossa vida não é muito longa, a maioria de nós não vive 100 anos. E a gente vai ficar só se lamentando e achando ruim o que está fazendo? Escolha uma profissão, ou tenha pelo menos um hobby, alguma coisa que faça com que a sua vida seja plena. Sentir plenitude na existência, prazer na existência. O boleto é pago, é consequência, mas não pode ser o ponto principal da vida. Algumas pessoas dizem: "Mas que absurdo, monja, o ponto principal é pagar o boleto". Tá bom, agora pague o boleto com alegria, pensando que quando você está fazendo aquela coisa que você acha chata, ela não ser chata. Faça disso interessante. Torne a sua tarefa interessante. Tem um pessoal no Japão que trabalhava com uma terapia chamada Morita terapia. Era um senhor, um psicanalista, acho que era japonês, que chamava Morita. E ele atendia pessoas com grandes dramas, depressões, ansiedades e tudo isso. Seja o que você estiver fazendo, vai fazer a sua missão. Você tem que limpar o chão, vai varrer o chão, chorando, gritando, berrando, mas varrendo o chão. Então não pare de fazer o que você tem que fazer, porque ao mesmo tempo, ao fazê-lo, você se transforma. Então não é eu vou parar tudo porque eu não estou me sentindo bem, não. Eu não estou me sentindo bem, mas que interessante, o que eu tenho que fazer hoje? E como que eu vou fazê-lo? Como que eu torno isso interessante? As pessoas falam muito mal das corporações, né. Eu tenho uma jovem que faz algumas práticas comigo, de que ela chama de voz autêntica, o eu verdadeiro, né, e ela trabalha muito com ela quer trabalhar com CEOs, pessoas que já obtiveram tudo na vida e sentem esse vazio, está faltando alguma coisa. E ela diz: "O que será que está faltando? Quem é você? O que realmente é a essência do ser que você não está respondendo e atendendo? O que que você deixou de lado para pagar boleto? Que pensamentos e que experiências você não teve, porque só estava correndo atrás de pagar boleto? Você vai pagar o boleto, mas sinta prazer, encontre tempos e espaços para desenvolver o que um ser humano pode desenvolver". Às vezes, inclusive, a pessoa estudou, foi domesticada ou foi sugestionada pelo papai, pela mamãe ou pelos professores da infância e adolescência de que tinha que seguir aquela profissão. E agora ela está vivendo uma crise da meia-idade. Como é que ela pode lidar com o medo de mudar de profissão, reconhecer que tudo aquilo que ela estudou, fez e desfez, pode ter sido algo não necessariamente que ressoava nesse contentamento. Ela não estava sentindo, não estava todos esses anos trabalhando sem contentamento. Mas então, percebeu isso? Que bom. Agora vamos procurar o contentamento. Você já construiu e você não joga nada fora do que você passou. Todas as experiências que você passou são preciosas e sagradas. E elas vai adicionar alguma coisa para esse seu novo eu que está surgindo. Que chegou um momento da vida que precisa procurar coisas mais sólidas, mais profundas e mais sutis, que eu não tinha tempo de procurar antes, agora você tem essa oportunidade. Então não desperdice a sua vida. Não desperdice. A gente, quando termina uma prática de meditação, a gente fala: vida, morte é de suprema importância. Não se opõe, né? Vida, morte é de suprema importância. Tempo rapidamente se esvai e oportunidade se perde. Cada um de nós deve esforçar-se por despertar. Cuidado, não desperdice sua vida. Antes de dormir, a última frase, que a gente tem que dormir pensando: não vai desperdiçar esta vida. Vai fazer o seu melhor, desperta, acorda, aprecia a vida. Aprecia até o trabalho que parece monótono para você que pagar o boleto, faça dele interessante. O pessoal da Morita Terapia fazia coisas assim, tinha um casal, e eles detestavam arrumar casa, fazer comida, etc. Então o que eles fizeram? Vamos ver quem chega primeiro em casa. E quem chega primeiro em casa vai arrumar a cama, vai limpar o chão, quando o outro chegar está tudo prontinho. Ou então vai fazer a refeição. Como é que faz a refeição? Detesto cozinhar, vai fazer cestinha de tomate. Vai brincar com os instrumentos, vai tornar lúdica a ação. Então, em vez de ser uma ação morosa, chata, desagradável, eu vou torná-la lúdica. E aí vai ser divertido para mim e quem vai comer meus alimentos também. Então você muda a relação. Sim, muito bom. Me fez lembrar de outra história de 14 anos de idade, que eu não gostava, eu odiava lavar a louça. E sempre sobrava a medida da louça para me lavar, porque tinha outros funcionários, e era eu que ia ficar para lavar a medida da louça. Eu só aprendi a lavar louça por causa de um livro, livro de novo, né? Um livrinho que foi traduzido aqui no Brasil pela Odete Lara,
do Thich Nhat Hanh, que Ah, cartas que ele escrevia para os discípulos, e lá ele falava que você tinha que lavar a louça lavando com consciência, como se estivesse lavando, meditando. Foi só ali que eu comecei a fazer a minha prática de meditação e não ficar bravo por conta da que legal. pia cheia de louça. A gente tem lava-louça, mas você vê que eu nem coloco lava-louça, porque eu É. me tornou um hábito de uma prática, e era algo que me incomodava muito, era ir lavar a louça. Pois é, fazer em plena atenção, presença Isso, prestando pura. atenção, que é o título do livro, É inclusive. isso. Sentir a água, sentir o sabor o cheiro, ou a fragrância que possa ter o produto que você está usando para lavar. É interessante Eu achei isso. fantástico aqui esses ensinamentos. E acho que foi a partir das pesquisas, inclusive, do Thich Nhat Hanh, que a mindfulness se propagou, né, no planeta. Foi. Foi por conta desses processos meditativos. Como o programa é Vida Plena e Vida Próspera, eu vou trazer outra pergunta ligada também a essa questão de prosperidade. Tem na tradição budista, tem essa questão de doação, como tem, por exemplo, nas traduções judaicas e outras abrâmicas, do dízimo, e como que o ato de doar pode abrir assim portais de prosperidade. É dando que se recebe, né? Essa é uma frase boa que também no budismo a gente usa muito, e a gente fala que tem 6 paramitas, 6 possibilidades para você acessar outra margem, a margem do bem-estar, da tranquilidade. E dentro do budismo Mahayana, que é a minha tradição, o primeiro dos paramitas chama-se dana, dana quer dizer doação. A doação é o básico, é o fundamental para você ter uma vida plena, para você acessar a outra margem. E você doa seu tempo, você doa coisas materiais, você doa ensinamentos, você doa sua audição, alguém quer falar com você, você escuta. Então, tem várias formas de doação. Não é só as coisas materiais, mas elas também são importantes. E nós vivemos de esmolas, os monges e monjas vivem de esmolas. Eu fiz muito esmolar no Japão. E a gente saía, às vezes, um grupo de pessoas, na neve, ou no calor, ou no frio, tanto faz, e a gente ia cantando, oh, é o Dharma, a gente tem um chapelão, que não é para a pessoa que você dá, é para o ensinamento que você está fazendo a doação. E quando a gente recebe a doação, a gente diz, o dar e o receber dependem um do outro. Nenhum deles existe sozinho. E é isso que a gente tem que perceber. Porque para eu poder doar alguma coisa a alguém, eu tenho que ter, primeiro, alguma coisa para doar e alguém para receber. E a gente mantém um fluxo de movimento importante. E alguns misturam um pouquinho com a ideia do Rotei. Rotei é uma entidade da China, como tem aqueles sete deidades da boa fortuna, da longevidade, o Rotei é um bem gordinho. Ele dá fartura, né? E para que haja a fartura, é preciso que tenha doação. E as pessoas, então, às vezes põem uma imagem de um roteio em casa e eles põem na frente do roteio umas moedinhas, porque dizendo se o que a gente der para ele vai voltar. Mas é a lei do karma, é a lei da causalidade. Aquilo que você faz e joga no mundo vai voltar para você. Isso é um ensinamento básico de Buda. O que você deu, voltou. Bonitinho. Esse é Daikoku Sonten. Daikoku O Sonten. Daikoku Sonten, ele está. Nos pezinhos dele são sacos de arroz, porque o arroz é o alimento principal, como o trigo é em alguns países, né? Então o arroz está lá, e na mãozinha dele também, quer dizer, ele está produzindo arroz. Ele tem arroz, ele está gordinho, nada lhe falta. Isso a gente geralmente põe nos mosteiros, próximo da cozinha, que sempre tem alimento para todos, que nunca nada nos falte. Aqui também tem alimento. Aqui também tem. E esse daqui foi um presente do professor, do Wagner Borges, coautor do livro, né? Então. Da Luz dos Xamãs, quando ele voltou do Japão. Olha que lindo. Veio do Japão, então. O Daikoku Sonten que ele te trouxe. Que beleza, tá vendo? Nossa, até aqui, que maravilha, muito bom. As conexões todas aí. É uma divindade celestial, Sonten. Sonten. Tem é céu, imensidão, né? Som é o sábio do céu. É verdade que nós ficamos, talvez seja um dos bons caminhos, nós ficamos mais ricos quando ajudando as outras pessoas, as pessoas próximas da gente a prosperarem também. Claro, claro.
A gente pode ajudar as pessoas à nossa volta a ficar melhor, terem prosperidade, prosperidade tanto material como também espiritual. É importante a gente lembrar disso, né? Que às vezes a gente está tão Uhum. preocupado com a sua prosperidade material que esquece que existe também uma prosperidade espiritual. Mas não pode ficar se vangloriando também, porque aí entra no orgulho, aí perde tudo, né? Mas é interessante quando a gente faz o bem. A palavra felicidade, por exemplo, em português, ela vem de fértil, de frutífero, né? Hum. E como é prazeroso a gente fazer. Você me recebeu aqui muito bem. E você me falou da fruta siriguela, me trouxe água de coco, me trouxe pão de queijo, vegano e não vegano, me deu uma tâmara que dentro tinha uma amêndoa. Quer dizer, foi uma coisa muito linda, esse agradar o outro, fazer com que o outro se sinta bem recebido, querido, amado, que se sinta à vontade. E é isso que a gente faz, prosperar é isso. Como é que eu faço que os meus vizinhos, meus parentes, meus amigos fiquem bem? Eu não estou sozinho, eu estou em conexão com tudo que existe, com todas as formas de vida. A gente fala que são como tramas de fios luminosos, interconectados uns com os outros, esse é o processo da vida toda, e nós somos essa trama. E aquilo que você faz, fala e pensa, mexe na trama da vida. E nós estamos mexendo de forma que melhore para todos, não é para mim. Eu vou ser abençoada como reflexo daquilo que eu estou oferecendo e dando. Então, o que vai retornar é aquilo que eu dei. E eu dei de bom coração ou dei pensando o que eu vou ganhar de volta? Se eu pensei o que eu vou receber de volta, eu perdi a oportunidade de dar sem expectativa de retorno. E não é fácil isso, porque a gente está sempre querendo retorno. Na televisão passam muitos jogos que as pessoas vão, né, responder perguntas, você vai ganhar 1 milhão, vai ganhar isso, aquilo, né? E a pessoa fica aflita porque eu quero ganhar 1 milhão. Não, eu quero entender mais. Eu errei, que legal, qual era a resposta? Esse lugar é que a gente tem que pôr no processo educacional das escolas. Fazer as pessoas quererem estudar, como você teve, essa bênção do livro cair na mão. Por quê? Porque eu estava numa biblioteca, porque eu fui até lá, porque eu procurei. Bom, hoje você é bastante conhecida e reconhecida no Brasil, em diversos lugares também que você já passou, mas no Brasil especificamente bastante. E em diversos caminhos, e outros profissionais que já esteve aqui também passam por situações dessa pergunta que eu vou trazer, que é essa questão de inveja e de cobiça por conta do sucesso de uma outra pessoa. Como que quem está passando por isso pode se proteger, né, dessas energias de ataques externos, e às vezes verbais, às vezes nem verbais, só energia que chega, e lidar com essas pessoas que às vezes veladamente querem puxar o nosso tapete. Ah, não, o que é isso? Está brilhando, está trazendo tanta coisa bonita e maravilhosa. Não, ela Eu deve. também quero. Deve ter coisa ruim nessa pessoa. Vamos procurar os erros e as faltas, vamos querer detonar, né? Então, isso existe. Isso existe no mundo, não é só nos outros, a gente tem que ver em nós também, quando é que eu estou com inveja, quando é que eu estou com ciúmes, e reconhecer que são da natureza humana. A gente fala do saquinho de pele, ele vem com tudo, com o bem e com o mal. Agora, o que você estimula? E quando você percebe que a pessoa... Outro dia eu pedi para um amigo meu, que é um pai de santo, que fosse benzer meu templo. Ele achou muita graça e feio, ele benzeu. Acendeu vela, tudo, fez um monte de coisa lá. Eu falei, porque eu senti que tinha uma energia muito perversa lá. E nem sempre nós conseguimos lidar com as energias perversas que estão à nossa volta. A gente percebe que tem uma coisa aqui que está destoando, não está indo na direção certa. E o que eu faço, né? E aí esse pai de santo veio e falou, tem muita inveja aqui e tal, não sei o quê. E depois disso, acabou. Tranquilizou-se, né? Mas a gente sabe que existe. E temos que lidar com isso. Eu falo, se você estiver esperto, acordado, desperto, você identifica. E identifica porque o olhar diz, o corpo diz, a pessoa diz, né? Às vezes são pessoas que estão desestruturadas emocionalmente, que estão carentes, mas não é que a gente possa acolher a todos também, não. Tem um momento que você diz, isso não aceito, aqui não pode. E a gente, uma vez a minha mãe falou sobre isso, né? E minha mãe era muito católica, eu falei, mamãe, feche o corpo. Ela disse assim, como é que eu fecho o corpo? Eu falei, faz o seguinte, você gosta de rezar Padre Nosso, Ave Maria, então vai lá, reza com toda a fé, mas fecha a mãozinha assim, ó,
põe as mãozinhas bem fechadinhas e pensa assim, aqui nada de ruim entra, em mim nada que seja prejudicial entra, aqui nada ruim, e se liberte. E deu certo, ela acreditou e fez. Apenas uma prática de fechar o corpo, hein? Isso. Não deixa entrar nada ruim. Aqui não entra energia perversa. Elas passam por nós, a gente deixa passar. Uhum. A gente não agarra, não segura e nem expulsa. Faz parte da natureza da vida. E ela tem a razão de estar nesse momento se manifestando. E às vezes são testes que chegam para nós. Como é que você cuida disso? Uhum. Como é que você vai querer ter? Não quero, não quero, não. Oh, que interessante. Posso te ajudar? Não sei te ajudar? Desculpe, não posso. Procure alguém que possa. Muito bom, viu? E crenças, né? Acreditar. De que forma, então, que essas crenças que a gente, aprendidas na infância, podem estar influenciando hoje na nossa vida? Principalmente quando essa questão, por exemplo, estou falando por conta de nós nascemos em um país colonizado, que tem uma série de crenças assim. Por exemplo, eu ouvi minha infância quase que inteira, nasceu pobre, morre pobre, não pode ter nada até o final. E crenças assim que vêm, né? De que forma que essas crenças podem estar influenciando a nossa vida lá adulto? Não, mas a gente vê exemplos por aí de pessoas que nasceram em grande pobreza e se tornaram grandes líderes, né? E pessoas riquíssimas, etc. Então, não é bem assim, não é esse karma não é bem assim, né? É um karma das vidas anteriores, você tem que ser pobre, você tem que sofrer para você entender o que é. Mas você já entendeu, agora você pode ficar rico e ajudar os outros, né? É mais ou menos isso, não ficar prisioneiro de ideias e conceitos e pré-conceitos que são passados, às vezes, de geração a geração. E a gente poder entender melhor o que está acontecendo. A minha mãe, ela tinha muito medo do comunismo. Ela era uma mulher inteligente, ela era pedagoga, mas ela tinha pavor de comunismo. E na Rússia, minha filha, é uma coisa horrorosa. As mulheres trabalham como homens, carregam pedras, dirigem caminhões. Eu achava aquilo lindo. Eu lembro que estava um dia passando um filme sobre Moscou, eu era pequenininha na televisão, na época do Sputnik, de Laika, não sei o quê. Falei, mas mamãe, eles são como a gente, são humanos como nós. E é essa percepção que parece que a gente pinta assim, como se fossem monstros, né? Uhum. E não tem monstros nessa história, né? A gente ser capaz de entender de onde esses nossos ancestrais vinham, que tipo de formação tiveram, e uma coisa que você falou um pouco antes, como é que eles pontuaram e fizeram a gente escolher certas coisas, certas profissões até. Eu, por exemplo, eu queria estudar a filosofia, e meu pai falou que é absurdo, vai ser professora, não ganha nada, professores não são respeitados. Então, teologia pior ainda, minha filha, era o que me interessava. Aí eu resolvi estudar direito, achei chatíssimo, larguei a faculdade, fui ser jornalista, e a vida deu tantas voltas que acabei entrando no caminho que era o que eu queria, da filosofia, da espiritualidade, da teologia, do conhecimento do sagrado, que já desde pequenininha estava lá em mim, mas que a família não deixava muito ir. Mas não adianta, porque se isso é que a sua essência, é o seu que você quer, vai se dar um jeito para se chegar lá. Podia ter sido mais fácil? Poderia, mas foi como foi. E isso me deixa ser quem sou agora. Então, quando eu olho para o meu passado, eu digo, não tem nada para jogar fora, nem para reclamar e resmungar, porque tudo que aconteceu de bom e de ruim fez com que eu seja quem eu sou agora. E o que eu sou agora é um processo que continua se transformando. Existe um eu verdadeiro que sobrevive aos traumas da infância? Sim, existe. E a gente não para nos traumas. A gente reconhece, ficou uma cicatriz, mas eu não estou mais lá. Eu sou uma pessoa adulta que até entendo aqueles que me fizeram mal. Até entendo aqueles que abusaram de mim, porque eles não tinham condição melhor do que essa. Então, eu não tenho inimigos, não tenho rancores, nem vinganças, mas uma capacidade de compreender e dizer que não aconteça mais. E não vou permitir que ninguém, nenhuma criança, passe por coisas semelhantes que eu passei. Eu vou trabalhar para isso, não é que passou e está tudo bem, que outros aprendam, não, não. Como que eu melhoro o mundo com a minha presença, com a minha capacidade de acolhida e de transformação? Ninguém fica lá no trauma. Isso é uma coisa que eu recomendo muito. Tive um trauma, eu falei, pô, teve, né? Não tá aqui agora? Não tá. Se não tá mais aqui, não fica carregando. Deixa ele lá. Ensinou alguma coisa, né?
Vivendo essa época atual, bom, várias épocas também passavam por isso, mas qual é o papel da compaixão em um mundo dividido por guerras e ódio? Não sentir ódio de nada nem de ninguém e tentar entender o ponto de vista dessas pessoas que estão confundidas, né? Elas não têm clareza de percepção, porque estão criando um mundo muito prejudicial para elas mesmas, não só para todos nós, mas para próprias pessoas, né? Então, a gente tem que. Existem distúrbios muito graves, né, de consciência. Esse caso Epstein que estava rolando aí, tem até um senhor que tem uma impressão de ser um rabino, que diz, nós judeus sabemos, ele fala, eu não sou judia, meu nome Cohen é um nome japonês, não é judaico, mas esse senhor tem aparecido recentemente nos WhatsApps, e ele diz assim, na hora que esse caso Epstein começou a falar de pessoas muito importantes e famosas, nós vamos distrair a população mundial com uma guerra. A gente começa a jogar umas bombas, e todo mundo vai olhar para a guerra e vai esquecer esse caso. Falei, interessante, tem sentido. Não sei se é só isto, mas isso também faz sentido. A gente procurar entender o que está por trás. E a quem interessa guerras? Quem é que está ganhando e lucrando com isso? Quem é que está mantendo uma população amedrontada e que eu posso controlar, manipular? Então, a gente procura, como eu trabalhei no jornal, eu sempre ficava pensando, tinha uma empresa internacional chamada Reuters, eu falei, quem é que escolhe na Reuters quais as notícias que vai mandar para o mundo, porque são as mesmas para o mundo inteiro. Tem alguém lá no comando, e não é Deus. Tem um ser humano que tem interesses pessoais e de um grupo de interesses, não é teoria da conspiração, não, tem um grupo de pessoas que tem interesses, eu vou passar para o mundo estas informações agora, porque vai causar algumas coisas que pode ser interessante para os meus amigos, para o meu grupo, com qual nós vamos nos enriquecer mais ainda. Vai ser tão maravilhoso, a gente vai comprar mais aviões, né? Vai ter mais joias. E esquecem que um raio de sol batendo numa folha verde de árvore é a joia mais preciosa que existe. Essa preciosidade desse momento também é muito gratificante, estamos aqui. Eu tenho algumas perguntas que já me veio de fazer, né? Mas eu quero colocar aqui algumas participações, né? De vocês que estão aqui acompanhando aqui hoje, e está realmente excelente também até. Acho que você selecionou alguma pergunta, Iago? Porque eu selecionei as participações aqui das pessoas que eu vou colocar agora. E se tiver pergunta, você me avisa. Se tiver, você me avisa. Você tem, tá? Perguntas aqui para a Monja, ao vivo que nós estamos aqui. E olha só quem está aqui nos acompanhando. Monge Ryozan. O Monge Ryozan está. Eu vou colocar aqui na tela. Olha aqui, o Monge, bem-vinda, Roshi. Ele falou assim, ó, Roshi-sama, gachô, reverências. Aí, ó. Olha aí, o Ryozan está aqui. Já teve aqui no programa, já teve algumas vezes. Depois que ele casou, não, porque ele casou, né? Casou com a Jurema. Casou com a Jurema. Ryozan, vamos aqui de volta aqui no programa. Como é que é a sua vida de casado? Pode ser monge casado, né? Viu só? Nós casamos, monges e monjas. Podemos casar. Já é uma dúvida, né? Que as pessoas têm, mas monjas, pode casar? Olha, Ryozan casou. Casou. E é bom casar? É bom. Vamos perguntar para o monge Ryozan se é bom casar. Vem aqui no programa, hein, monge? Olha aí, que maravilha. Bom que você está por aqui, celebrando essa edição especial. Patrícia Aguirre, uma alegria rever Samuel, a Monja Cohen, está na Chapada Diamantina. Ela também ela falou que ela era jornalista, contando aqui, porque ela já contou aqui no programa. Ela falou que era jornalista, mas ela não tinha carteira de jornalista, e entrevistou, sabe quem? Carlos Castaneda. Ai, que linda! E aí publicou aqui no Brasil. Que maravilha! Que coisa boa! Essa mulher é porreta, é Castaneda foi importante também, né? Sim. Entre os livros que eu li. Olha, e como é que foi a sua experiência, então, com o Carlos Castaneda? O que te tocou naqueles livros do Carlos Castaneda? Tudo era maravilhoso. Nossa, que coisa incrível. E que a gente pensa que nem você falou, que eu tô maluco, eu falo assim, nossa, esse cara aqui está fazendo experiências e passando por situações muito semelhantes, né? De perceber que está tudo vivo, que tudo se transforma. Nossa, é tão bonito. Que ótimo.
Carlos Castaneda. Olha aqui, a Sônia, que também é colega de emissora, a Sônia, que é lá da Rádio Vibe Mundial. Inclusive, hoje esse programa é ao vivo às 7h30. 7h30. Então, às Momento Zen. 19h30, Momento Zen com Monja Cohen. Já faz anos, né, que você tem programa na rádio? 10 anos. Este ano, 10 anos. Estamos todos comemorando? Celebrando. Que beleza. Sônia. O Gustavo Bug está por aqui também. Ele também esteve no programa há muito tempo atrás, trabalha com 60 a mais, com pessoas que já viveu bastante, jovem há mais tempo. Está por aqui. Olha aqui, o Diego Roque está aqui. Felicidade ao canal. Consciência Próspera também está aqui, querido amigo Samuel, está comentando aqui. O Diego Roque também tem entrevista. A Elane Rodrigues, que vai estar hoje às 20 horas no JEP Online, das 20 às 21h30. Diego falou assim: linda tarde, parabéns, 16 anos de programa. E que primor nas perguntas. Tá? É o outro Diego, é o Diego Caniza, também pai de santo, tem terreiro lá na Zona Norte de São Paulo, quase lá pertinho de Guarulhos. Como é que é o nome do pai de santo que foi lá? Porque acho que ele veio aqui com a esposa. O pai deles e a mãe Kelly. Veio aqui. Vieram aqui? Já vieram aqui no programa também. Lá no Jabaquara. Isso, que lindo. Instituto Céu Estrela Guia. Céu Estrela Guia. Igor Ventura, lá do Rio de Janeiro também, está participando e mandando aqui boas energias. E um abraço à querida Samira. Inclusive, você esteve no grupo dele lá, fazendo alguma atividade no Igor Ventura. Silva Zampiri, também das antigas, está por aqui. Olha, que bom. É uma celebração mesmo, né? A gente não tem aqui todo mundo para ver, mas a gente vê pelo chat. É legal. Tá aqui, a Fernanda Gomes é a sogra do Iago. Está por aqui. O Júlio Sacracenda, que é de Minas, está parabenizando, eu não lembro de que cidade, mas é de Minas, está por aqui também. Filósofo. Ele é filósofo. A Kelly Curcialeiro, daqui do interior de São Paulo também, vai virar internacional em breve, não sei se era para falar, já falei. Tatiana Pagug, que virou mamãe agora recentemente também, não pôde dar mais entrevista por conta da criança recém-nascida, tá igual a Monja com os cachorrinhos, os filhotinhos lá. O Ho'oponopono Luz, Luciene, que está por aqui também, aquele falou: orgulho, Samuel, parabéns. O Cachorro Preto Albino, que acompanha a gente, olha o link dele, Cachorro Preto Albino. Ele presenteou uma coleção de camisas para o Wagner Borges. Aqui, olha só. Dilene está aqui também. A Kel desejando boa tarde, falou que adora Siriguela. A Ione também está por aqui. A Gisele Camplica, que também já deu uma entrevista aqui também no programa, também está aqui acompanhando. A Samira Chaim está aqui também, gratidão, Samira, acompanhando também a gente, deixando aqui nos comentários. Que ótimo saber que vocês todos estão por aqui. Olha, quem mais? O Bento falou se você pode falar alguma coisa a mais sobre o que você sentiu sobre aquele momento que você experienciou a Kriya Yoga. Bom, eu fiquei muito pouco tempo no Kriya Yoga, né? Mas foi muito importante, a gente acordava, fazia exercícios de energização e depois tinha uma prática meditativa, que era bem o comecinho, né? Que você tinha um quadrado, um triângulo, um círculo, né? E aquilo facilitava o processo meditativo, né? Então, foi o start, que eu digo, né? Foi o start dessa procura mais sistemática de um caminho de libertação e de despertar. Muito importante, Kriya Yoga. Uhum. Olha aí, que beleza. Agora eu me perdi aqui no chat, porque o chat fez assim. Agora eu não consigo mais acessar essas conexões todas aqui. Mas tudo bem. Quero agradecer a todo mundo, porque tem várias pessoas que estão acompanhando aqui a gente e que estiveram presentes também dando entrevistas, sei que são alguns bastante conhecidos e personalidades. Eu ia chegar lá, mas sumiu, que foi subindo todas as mensagens. São 16 anos, gente, é muita gente. Foi muitas entrevistas, muitas pessoas e muitos olhares diferentes para a realidade. E você sabe que é uma coisa que você me disse no primeiro dia, porque eu não tinha pauta naquele dia, né? Foi ela, como jornalista, falou assim: ó, sempre que você for fazer uma entrevista com alguém, o meu primeiro ensinamento com o Monja Cohen, no programa da TV Consciência, no dia 9 de março, lá de 2010, ela falou assim: ó, sempre que você for fazer uma entrevista, mesmo que você não faça as perguntas, a pauta pode mudar tudo, faça uma pauta para você ter uma pauta de raciocínio para ter um programa excelente.
Ó, então, podemos agradecer a Monja Cohen, porque ela ensinou. Eu sempre faço a pauta mesmo, mesmo que às vezes eu nem siga aquelas perguntas da pauta, porque vem outras falas que o convidado traz, a gente acaba tendo uma linha, mas vem outras conexões. Então, um ensinamento lá do dia 9 de março de 2010, da Monja e Vila Vista, que já está acostumada, né, a fazer cobertura, essas conexões todas, né? E torcendo nas vibrações para a Monja voltar mesmo tendo cãibra. A gente faz um tempo menor, então, nas próximas vezes, se ela aceitar vir aqui com a gente, nesse momento especial. Super agradeço mesmo. Para quem acompanha a Consciência Próspera, também tem hoje às 20 horas, no link na descrição, que é uma aula no GEP, no Grupo de Estudos e Práticas Espirituais. Vão lá e assista essa aula. Hoje o tema é Purushartha. Então, Purusharthas é um dos temas do Grupo de Estudos de hoje. Então, você vai ter essas conexões. Só clicar no link, se inscrever por lá e você entra, direto no StreamYard, que é a plataforma que vai ser transmitida. Já acompanhei aqui a Monja receber massagem, pulinhos, movimentos quase que de incorporação. Acho que era isso que estava faltando. Chegou, incorpora, Monja, incorpora. E agradeço muitíssimo a disponibilidade, o carinho. Então, agora fica com a mensagem de finalização, antes de subir a nossa vinheta, com Monja Cohen. Eu agradeço profundamente a você, Samuel, e todas as maneiras tão hábeis com que você me conduziu nessa conversa. Foi macia, foi gentil e foi profunda. E eu espero que todos possam celebrar conosco esses 16 anos de uma consciência próspera, de prosperidade, de crescimento, de levar adiante, de passar para as gerações seguintes, não parar em nós, mas de fazer crescer, desenvolver em todos nós a capacidade da espiritualidade, em todos os sentidos. Muito obrigada, parabéns, grandes congratulações.